engrandecido seja o nome do Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. No começo era o Verbo se fez carne e veio, habitou entre nós. O homem não sabia, o homem não queria, o homem não imaginava que viria, não acreditava, porque já havia sido profetizado sobre ele. E ele fala no livro de Filipenses 2, que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará diante dele. Não tem o mais rico, não tem o trilhardário, o milionário, o bilionário. Todo homem está sujeito ao Senhor, na melhor hora, na pior hora, em todos os momentos. Somos completamente dependentes de Deus. E não há como escapar. Não há como fugir, porque está escrito no Salmo 139, como fugirei da tua face? Se eu fizer a minha cama na sepultura, eis que tu lá estás. Se eu estiver na luz da alva, lá tu estás. Aonde? Como fugir dos olhos do Senhor, que, como já foi dito aqui, são como chama de fogo. Os olhos do Senhor, eles são como chama de fogo, e está contemplando a terra agora. O Senhor se faz presente neste lugar. E aonde Deus está, o mal tem que sair. O mal tem que sair. O Senhor nos capacitou e nos impeliu a estar aqui hoje. Não porque nós somos melhor do que ninguém, mas para pregar o ide. Ele fala, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Então não adianta, se você não crê, você já está condenado. Condenado a quê? Condenado ao inferno, ao lago de fogo e enxofre, que arde 24 horas por dia. Não vai ter como a tua alma escapar deste lugar. O Senhor, ele é misericordioso e nos dá a oportunidade esta, de estarmos aqui, de podermos falar do seu amor. Para aqueles que têm o ouvido, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Deus sou eu e você. Você quer ser uma igreja viva? Venha para os pés do Senhor, venha para o lado do Senhor, ouça a voz do Todo-Poderoso. É Ele quem governa a terra e a sua plenitude. Não tem como fugirmos. Os momentos que temos para escapar é hoje o dia aceitável. O dia aceitável do Senhor é quando ouvimos a tua palavra e colocamos ela no nosso coração. Aleluia, glória a Deus. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas estas coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos por isso mesmo.
Timóteo, que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Que negócios eram esses que Paulo queria saber? Os negócios que Paulo queria saber era sobre as igrejas, sobre o povo. Se o povo estava aceitando a palavra, se o povo estava ouvindo a palavra, se aqueles discípulos estavam espalhando o ID da forma como o Jesus tinha orientado, conforme o Espírito Santo mandou. Porque nós estamos fazendo aquele ID, o ID do Senhor Jesus. Pessoas que não aceitam a sã doutrina, pessoas as quais não querem ouvir falar de Jesus, querem ouvir falar deste mundo, do que o mundo tem para lhes oferecer, mas não querem ouvir falar do Senhor Jesus, não querem ouvir a sã doutrina, porque a palavra diz que vai chegar um tempo em que a palavra de Deus vai estar no ouvido do homem e vai ser como aquela coceira, aquele comichão nos ouvidos. Eles não vão suportar. Já está chegando este tempo onde o homem tem ouvido a palavra, uma vez trabalhando na presença do Senhor, vem para a presença de Deus, se limpa, se lava, fica puro e depois vai para as imundícies deste mundo, se suja, se contamina e não quer saber, porque aí o coração fica endurecido, a cerviz está endurecida, homens de cerviz endurecida, que não ouvem a palavra de Deus, que não querem obedecer à sã doutrina. A sã doutrina é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos capacita. A palavra de Deus, ela nos orienta. A palavra de Deus, ela nos educa. A palavra de Deus, ela nos exorta. Mas ela também nos diz que Deus é amor. Ele é tanto amor que ele deu seu único filho, o seu filho unigênito, aquele que quando ele estava preparando todas as coisas, estava com ele. Ele deu o seu único filho por mim e por ti. E o que nós temos feito? O que tu tens feito para o reino? Porque o reino tem que ser povoado. E nós estamos aqui para saquear o inferno. O inferno não pode continuar sendo povoado. Nós estamos trazendo a palavra do Senhor, que lava o homem de toda a imundície, que limpa o coração, que transforma, que cura, que liberta, que salva. E o que tu tens guardado para Deus? Se Deus falar, agora é a sua vez, o que tu tens para entregar para o Senhor? O que tu fizeste nessa vida? O que tu plantaste? O que tu semeaste para o bem do próximo? Porque o amor é o maior de todos os dons. Foi pregado aqui. Pode você falar em línguas, pode ter tudo, mas se não tiver amor, você nada vale. O amor é um dos mandamentos o maior de todos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é amar a Deus depois da esposa, não é amar a Deus depois do filho, não é amar a Deus depois das preocupações, porque também já foi pregado aqui para você entregar os caminhos ao Senhor. Entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não precisamos estar preocupados com o que havemos de comer,
com o que havemos de vestir, com o que havemos de fazer daqui a pouco, porque a isso somente Deus sabe. Somente Deus tem o poder para te sondar. Somente Deus tem o poder de dizer: eis que presto vem. Toma cuidado, guarde a sua coroa, para que não venham e te roubem. Porque a coroa é a palavra de Deus, que nós temos que colocá-la no nosso coração. Se não colocarmos a palavra no coração, ela não estiver na tábua do nosso coração, nada importa, não tem salvação para nós. Porque aí o inimigo vem, como aquela semente semeada no lugar de pedregais. Ele vem e arranca aquela semente que foi semeada. Mas se você pegar a palavra, começar a ouvir a palavra, ler a palavra, se alimentar da palavra e colocar a palavra na tábua do seu coração e falar com o Senhor: eis-me aqui, faça de mim aquilo que tu quiseres. Eu de mim não sou nada, mas o Senhor tudo pode, o Senhor tudo faz, o Senhor tudo transforma. O Senhor nos chamou aqui hoje para que você ouça a palavra, porque Paulo falou, ele ficou preocupado e procurou saber de Timóteo, nosso Salvador, os reinos deste mundo, o que ele não vai oferecer para mim e para ti. Então, se não vigiarmos, se não ficarmos vigilantes, o ceifador ele vem e ceifa tudo que a palavra semeou. E aquele seu segundo estado pode ser pior do que o primeiro. Muitos têm caído por causa da concupiscência da carne. A carne grita. A nossa luta está escrito no livro de Efésios. Não é contra a carne, não é contra sangue. A nossa luta é contra os principados. A nossa luta é contra as potestades. A nossa luta é contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Então, se nós não vigiarmos, se nós não ficarmos vigilantes, clamarmos a Deus, colocar nossa causa na mão do Senhor e falar: ó Senhor, é da tua vontade, porque nem tudo que é fácil para nós é da vontade de Deus para a nossa vida. Então nós clamamos e perguntamos para Deus: é permissão sua, Pai? Posso eu entrar neste negócio? Esse negócio é vida ou é morte para mim? Porque nem tudo que reluz é ouro. Muitos têm oferecido, caído em vários pratos. Só Ele é que tem este poder de nos livrar das astutas ciladas do diabo. Ele é como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Daniel caiu naquela cova dos leões, mas ele estava cheio da presença. E quando você está cheio da presença, Satanás não pode. Mas aí você tem que orar, olhai, vigiai e orai. Por quê? Porque se você está cheio, mas na tua casa tem alguém que está indefeso, alguém que está fraco, ele vai procurar lhe atingir através de um dos seus. Ele quer ceifar. O objetivo dele é ceifar vidas. É levar quanto mais almas ele puder para o inferno, para gemer, para ficar no lago de fogo e enxofre com ele eternamente, ardendo eternamente. Lembra-te
Lembra-te daqueles dias atrás. Aquela jovem que foi conhecer aquele lugar lá onde tinha um vulcão. Agora pense você dentro de um vulcão, ardendo, gemendo a tua alma. O inferno é comparado àquele vulcão, ardendo 24 horas por dia. E ali você pode falar, ai, que não vai ter quem te salve. Não vai ter quem salve aquela alma que estiver naquele dia nas garras de Satanás, eternamente. Porque estamos andando aqui na terra. Estamos andando aqui na terra. E estamos esquecendo do inferno. O inferno, ele é real. O inferno não é historinha para criança, para apavorar a criança. O inferno, ele é verdadeiro. O inferno verdadeiramente existe. E ele é um lugar que está preparado para os desobedientes, para aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele quer que você seja salvo. Ele não se importa da forma que tu estás. Venha como tu estás, mas não permaneça como tu és. Essa é a chamada de Jesus para nós. Que todos tenham vida. Que todos tenham vida e a tenham com abundância. Vida com abundância não é você estar somente com o seu armário cheio, com a conta lotada de dinheiro. Vida com abundância é você estar cheio da presença de Deus. Porque quando você está cheio de Deus, com a presença de Deus em você, não se importa com o diagnóstico, você não se importa com nada, você só sabe de uma coisa: eu estou salvo, eu sei para onde eu vou, eu sei para onde papai vai me levar quando eu não estiver mais aqui. Minha alma tem dono. E o dono se chama Jesus. E aí você vai ver que Jesus é maravilhoso. Que ele verdadeiramente quer que você tenha vida com abundância. Não somente na terra, mas na Jerusalém celestial. Que é uma nova cidade. Preparada para os escolhidos. Para aqueles que não se corromperam. Para aqueles que perseverarem até o fim. Porque muitos têm vindo, muitos têm clamado. O Senhor tem curado, salvado, libertado. Mas eles vêm e fazem como aqueles 10 leprosos. Os 10 leprosos chegaram diante de Jesus. Jesus curou os 10. Mas somente um voltou para agradecer. Você é um dos 10? Que você seja hoje um dos 10. Um dos 10 que voltou. Que você tenha o poder, a força de poder voltar aos pés do Senhor Jesus para agradecê-lo pela beneficência, pela misericórdia, porque a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E muitos têm tropeçado e caído, mas o Senhor Jesus, ele não quer que ninguém tropece, ele não quer que ninguém caia. E se você tropeçar e cair, ele vai te receber de braços abertos. Ele não vai levar em conta o que você fez, o que você faz. Ele somente vai olhar para ti e vai te dizer: venha, venha que eu vou te limpar. Venha que eu estou aqui. Eu estou à porta e bato. Está escrito lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele
comigo. Mas se você fecha a porta do teu coração e não ouve a palavra do Senhor, você é pior do que o seu estado, é pior do que o de uma pedra. É pior do que o de uma pedra. Mas o especialista, Jesus é especialista em amolecer coração de pedra. Jesus é especialista em repreender mal. Jesus é especialista em botar Satanás no seu devido lugar. Jesus, ele é especialista em salvar vidas. Ele é o dono da vida. Antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa contender com o nosso Deus. Ele é Senhor em cima no céu e é Deus embaixo na terra. E não há ninguém que não vá se dobrar. Você pode até não se dobrar hoje, mas eu não sei qual vai ser a circunstância. Eu não posso te dizer. Mas o Senhor Jesus, ele fala que antes que tu foste formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia.